Olá, seja muito bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Hoje eu quero tratar com você de um assunto muito especial, sobre as diferenças, as pequenas diferenças que a gente encontra nos evangelhos. O evangelho, na verdade, é boa notícia, boa nova, e essa boa notícia é que o próprio Filho de Deus veio morrer no nosso lugar. Nós, como pecadores distantes de Deus, afastados de Deus, o próprio Filho de Deus vem para nos reaproximar de Deus. Então nós temos 4 registros dessa história de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas é chamado de evangelhos sinópticos. Eles são muito parecidos, a estrutura é muito parecida, fala dos mesmos milagres, dos mesmos ensinamentos e tem algumas diferenças básicas, né? E a ideia é justamente tratar por que há essa diferença. Tem muita gente que fica pensando, mas por que tem diferença? Eu leio, parece que é muito parecido, mas um fala uma coisa, outro fala outra. E é muito importante a gente prestar atenção em alguns detalhes. O primeiro fato, e que muita gente não sabe, inclusive eu demorei a saber, eu já estava na faculdade de teologia quando eu fui entender isso, porque a gente é tão acostumado com o texto bíblico que imagina que Jesus estava fazendo um milagre e tinha alguém anotando ali. Ou então Jesus estava multiplicando pães, ensinando e tinha alguém anotando as palavras de Jesus. Na verdade, os ensinamentos de Jesus, as histórias dele foram sendo contadas de pai para filho, de pessoas para pessoas, que é a chamada tradição oral, né? Era passada pela fala. E depois de um certo tempo, viu-se a necessidade de começar a registrar. É quase um consenso que Marcos foi o primeiro evangelista, a primeira pessoa a relatar esses fatos. Então, já por volta da década de 60 depois de Cristo, né? Jesus morreu ali na década de 30, então quase 30 anos depois, 25 anos depois, alguém escreve, talvez outras pessoas tivessem escrito, mas o registro que nós temos escrito é o registro de Marcos, o primeiro registro, né, dos quais nós temos acesso é o de Marcos. Depois Mateus, depois Lucas e depois, por último, João. O João até seleciona alguns fatos que os outros não relataram, por isso que ele é totalmente diferente. E os outros, a diferença é justamente por um princípio básico de quem conta uma história. Se você pedir para 3 pessoas contar uma história, as 3 vão contar de forma diferente. E o primeiro motivo é porque são pessoas diferentes e olha a história de ângulos diferentes, ou seleciona partes que acha importante. E o segundo fator, que vai para além das características de quem escreve, é a característica do público-alvo. Então, nós temos o Marcos, que no primeiro momento tinha o intuito de ser direto. Ele já começa falando do batismo de Jesus, Jesus chegando para ser batizado, e é a ação do ministério de Jesus constantemente. É como se fosse alguém mesmo que está vendo o que Jesus está fazendo e está acontecendo e vai registrando o que está acontecendo. Então, é basicamente a ação de Jesus durante o seu ministério. E vale lembrar que o Marcos, boa parte do que ele escreve é relatos de terceiro, né? Há uma corrente que acredita que o Pedro foi quem trouxe subsídios para o Marcos na pesquisa dele para ele escrever os registros dele. Então o Marcos já convivia com a comunidade mais de romanos, né? E o público que ele pretendia alcançar era justamente um público de romanos. Já o Mateus é alguém que foi discípulo de Jesus, teve contato diretamente com Jesus e vivia mais numa comunidade de judeus. Então a gente vai encontrar o Mateus trazendo a genealogia de Jesus para mostrar a origem de onde ele veio, lá de Abraão, de Davi, né? E todas os detalhes que ele traz tem como objetivo mostrar que aquela pessoa, aquele indivíduo, que Jesus era o Cristo de Deus, o prometido de Deus através dos profetas. Então, ele sempre vai dizer, para se cumprir o que foi dito através do profeta, para se cumprir o que Isaías disse, para se cumprir o que as Escrituras diziam. Ele tem esse tom porque ele está falando para alguém
que levava muito a sério as Escrituras, né? O texto que a gente tem hoje como Antigo Testamento, que na verdade eram as Escrituras sagradas para o judeu. Então o público dele é judeu, e há essa diferença dele para o Marcos, porque ele começa a trazer esses detalhes para mostrar, olha, a gente tem um relato de ação constante desse Jesus, mas você que é judeu, olha só, essas ações que aconteceram aqui, isso que aconteceu foi para se cumprir o que Deus havia prometido através dos profetas. E o próximo evangelista, que é o Lucas, ele tem a capacidade, sabe aquela pessoa que conta uma história e começa a trazer riquezas, detalhes da história que o outro chegou e contou mais de forma direta? Ele não tem esse intuito de mostrar essa questão das promessas bíblicas, porque ele está escrevendo para um público que não era um público judeu, né? Era um público de gregos, de romanos, e o Lucas ele traz bastante riqueza, né, nos detalhes do que acontecia. Tem até um vídeo que eu estou fazendo e foi o motivador de eu fazer essa explicação sobre as diferenças do Evangelho, dos registros do Evangelho, porque o Lucas traz uma peculiaridade, por exemplo, no texto do batismo de Jesus, quando João Batista fala arrependei-vos, e o Lucas é o único que explica o que era esse arrependimento, né, e deixa as coisas mais claras. Então, o Lucas começa falando desde a profecia a Zacarias sobre o filho que viria, João Batista, que era o mensageiro que viria antes para preparar o caminho do Cristo, do ungido de Deus. O Lucas é quem registra, por exemplo, o fato de Jesus aos 12 anos estar no templo, ensinando os doutores interrogando Jesus e admirados daquela circunstância. É quem traz alguns detalhes a mais, ele tem essa característica de ser um pouco mais rico. E aí você me fala, Davi, mas qual que eu leio? Leia os 3, leia os 4, um complementa o outro. Na verdade, quanto mais a gente tem contato com os 4 autores, a gente conhece um pouco mais sobre o Cristo, sobre o enviado de Deus, para nos reaproximar com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha sido útil, não deixe de se inscrever no nosso canal, de enviar para algum amigo que às vezes perguntou para você e você não soube dizer. É um vídeo que não tem intuito de esgotar o assunto, porque é um assunto muito amplo. Mas caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar pergunta aqui no chat e eu estarei com o maior prazer tentando te responder, te indicando algumas literaturas muito interessantes. E é isso, muito obrigado, um abraço e fique na paz, que Deus te abençoe.